Então fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? É, Alguma dúvida na aula passada? Não? Tudo tranquilo? Então a gente vai dar continuidade. Na aula passada, o que eu trabalhei com vocês? Mostrei ali aquela parte de algoritmo, mostrei pseudocódigo, mostrei. O que mais? Esqueci agora. É, E também os organogramas, né? Então, mostrei esses três e comecei falei um pouco sobre o Python, né? Hoje a gente vai fazer alguns programinhas em Python, nada muito extravagante porque é a nossa primeira aula. E daí, no nosso encontro síncrono, a gente vai aprofundar mais esses conhecimentos. Aqui eu tô iniciando a nossa aula onde eu parei na aula passada, tá? Então, onde baixar o Python para Windows, para Linux. Tem o PyCharm, que é uma ferramenta muito boa para instalar e, e brincar de desenvolver em Python. Tem o Visual Code. Eu ia utilizar hoje o Visual Code, mas daí eu abri ele e começou a baixar uma atualização aqui. Daí já é tarde, já é 20 para as 11. Daí eu não queria esperar muito tempo. Daí eu vou usar essa ferramenta aqui, RapIT, é, que daí você tem que fazer um cadastrinho, vão fazer um cadastro com a conta Google de vocês mesmo, mas daí ela vai estar funcionando bem. Não é nada avançado assim. Para o que a gente vai fazer, receber um valor, receber outro valor, somar aqueles dois valores, tá funcionando perfeitamente. Amanhã na aula eu falo mais sobre isso. Tem o Google Colab também, que é outra ferramenta muito boa. O grande problema, assim, tanto desse RapIT, do Google Colab, agora com o advento da inteligência artificial, ficou um pouco mais bagunçada enquanto a gente digita o código ali, algumas sugestões que a inteligência artificial faz, mas nada demais, tá? É... Bom, seguindo então, aqui algumas referências que eu recomendo que vocês leiam. Tem esse aqui, ó, da USP, é um curso muito bom em Python para quem quer se avançar em Python, né? Aqui o Python eu vou utilizar só para vocês pegarem a lógica do desenvolvimento, depois a gente vai passar para o C. Mas quem quiser seguir no Python, um ótimo curso e é gratuito. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, antes de mais nada, assim, ó, relembrando daí aquele organograma, tem entrada de dados, tem a saída de dados, tem o processamento e a saída. No Python, o principal programa que a gente pode fazer é simplesmente um print e um texto. Então deixa eu pegar aqui, ó, vou mostrar o RapIT na tela aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês. Se eu só digitar print, quer dizer imprimir, que eu vou imprimir na tela, olha aqui os sugestões e coisas, fica meio bagunçadinho, mas dá pra gente trabalhar. É, Se eu só digitar print Olá Mundo e eu clico aqui em Run para ele executar, ele vai dar um erro. Por quê? É, Quando a gente quer imprimir texto em Python, a gente tem que colocar entre aspas. Abro aspas e fecho aspas. Aí, executo e aqui, ó, imprimiu Olá Mundo, certo? Posso digitar aqui print. Esta é uma aula de lógica de programação. Deixa eu fechar aspas aqui. Deixa eu consigo aumentar aqui. Esta é uma aula de lógica e programação. Vou dar mais um print aqui. Estamos usando o Python
pela primeira vez. Vou executar. Ó. Olá, mundo. Tá aqui, que é desse print aqui, ó. Esta é uma aula de lógica de programação desse print aqui. Estamos usando o Python pela primeira vez desse print aqui. Então, toda vez que eu só pegar e entrar no Python, digitar print, abrir aspas, botar um texto, fechar aspas, ele vai imprimir alguma coisa na tela, tá? Lembrando, claro, daí isso aí tem da linguagem de programação, né? A gente tem que abrir parênteses, abrir aspas, fechar aspas e fechar o parênteses. Tem formatações? Tem formatações. Tem meio de nós colocarmos isso aqui colorido, piscando, alguma coisa? Tem. Mas calmem, é a nossa primeira aula, assim a gente tá aprendendo. Então, menor programa do mundo é o quê? Print. Olá, mundo. Estamos programando em Python. Vou executar. Ele vai apagar aquilo tudo que estava escrito antes. Ó, estamos programando em Python. Não tem erro. Python é barbadíssimo. Então, primeira coisa nós já vimos, que é mostrar dados. Nesse caso, a gente só está mostrando texto. Voltamos para nossa apresentação. Aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou criando a variável. Tá? Criar a variável no Python é o que? Eu digito o nome, que é de um local da memória que vai receber um valor. Eu posso só atribuir um valor ali, ou eu posso colocar um prompt para eu digitar alguma coisa durante a execução do programa. Vou mostrar para vocês aqui como é que é isso. Se eu só colocar aqui, ó, digamos eu vou pegar o nome dessa variável vai ser x e eu estou atribuindo o valor número 2 para essa variável. E eu criei outra variável com o nome de y e eu estou atribuindo o valor 4 para ela. Então, vou dar um run aqui. Não aconteceu nada, porque eu só criei aquele espaço da memória chamado x, atribuí um valor 2 para ela, criei um espaço da memória chamado y, atribuí o valor 4 para ela. Nada mais. Não fiz nada. Se eu pegar e digitar, então, soma. Soma é o quê? X mais y. Vou executar. Não aconteceu nada. Por quê? Eu só mandei somar. Nada mais. Eu quero, então, imprimir esse valor. Se eu colocar print, vamos fazer o exemplo como a gente fez. Seguiu o exemplo. Abro aspas, soma. Vou dar um run. O que vai acontecer? Vai só aparecer a palavra soma, porque quando eu estou tratando com texto, eu coloco entre aspas, ele vai aparecer o texto. Mas se eu tirar as aspas e mandar imprimir, vai aparecer 6. Por quê? Agora eu estou imprimindo o valor contido nessa variável aqui. Qual é o valor contido nessa variável? É a soma do valor contido na variável x com o valor contido na variável y. E eu posso fazer aqui, ó, variáveis. Então, os valores dessas variáveis podem variar. VVV, os valores destas variáveis podem variar. O que eu posso fazer? Ele vai sempre executar numa estrutura, é sequencial. Então, o que eu faço? Ó? Se eu digitar x é igual a 3,
novamente fazer a soma. Opa, print, soma. O que será que vai acontecer? Vamos ver. 6. Por quê? Vamos pegar na sequência. Relembre o fluxograma ali, que é tudo na sequência, o pseudocódigo, o algoritmo. Então vamos lá. X igual a 2, y igual a 4. Beleza? Soma é igual ao quê? X mais y, ou seja, 2 mais 4, e imprimiu soma. Tá. X é igual a 3. Ok? E aqui eu mandei imprimir soma. Só que eu não mandei ele somar novamente aqui. Não. Eu simplesmente mandei ele imprimir soma. E esse x igual a 3 aqui, por mais que o x seja o mesmo x lá de cima, ele não vai voltar aqui e alterar a soma. Porém, se eu colocar aqui soma é igual x mais y e imprimir soma novamente, o que vai acontecer? O que aconteceu? Vamos lá. X igual a 2, y igual a 2, aqui eu mandei somar x mais y. Y igual a 4, né? 2 mais 4 vai ser 6, ele imprimiu o 6 aqui. Tranquilo? Daí eu mandei ele alterar o y, o x, sendo 3. Então agora a soma é igual o valor de x, que no caso é 3, mais o valor de y, que é 4. O y está inalterado lá. 4, então 3 mais 4 é o 7. E eu mandei imprimir a soma aqui. Tá? Eu posso alterar aqui o y. Y igual a 5. Eu já sugeriu ali. Ó, 5 mais 3 é igual a 8. Reparem que ele é uma linguagem estruturada, ou seja, ele vai numa sequência de passos. Por isso que eu gosto assim de iniciar a lógica de programação primeiramente com Python, porque ele é o mais próximo daquele pseudocódigo que a gente está trabalhando e ele é o mais próximo do algoritmo que eu já mostrei na aula passada. E ele também é o mais próximo do fluxograma que eu mostrei na aula passada. Claro, mas Daniel, é complicado aprender porque tem umas palavras em inglês, sim, é uma linguagem de programação e coisa e tal. Então aqui vocês sabem que print, sempre quando eu tiver print, é para imprimir, para exibir alguma coisa na tela. Quando tiver um if, é um C. Então tem que ter um pouquinho de inglês, assim, mas nada que atrapalhe a vida de vocês com o inglês estrutural que vocês têm, instrumental que vocês têm, né? Vamos fazer esse exemplo que está aqui na apresentação, ó. Que exemplo é esse? Aqui ele está usando o recurso input, que é para entrar algum valor. Então a gente vai usar esse tipo de input. Eu vou apagar tudo isso aqui. Bom que dá para vocês abrirem o RapIT em Python, usarem bastante para vocês treinarem vendo esse vídeo, assim que vocês vão aprender bastante. Eu vou pegar aqui valor 1 é igual input. O input tem isso aqui, ó, para a gente colocar entre aspas, que ele vai aparecer um texto para a gente colocar um valor. Tá? Então, digite o... Vou seguir como tá ali na sugestão. Ó, a inteligência artificial metendo bedelha no meu programa aqui. Primeiro valor. Aí eu fechei aspas aqui. Vou digitar. Ele já colocou aqui. Digite o segundo valor e aqui soma, que é o que? Valor 1 mais valor 2. E aqui ele vai imprimir a soma. Então vamos dar um executar aqui. Digite o primeiro valor. Vou digitar 3. Vou tirar meu mouse aqui da frente.
digitar o segundo valor, 6. O que ele apareceu? 36. E aqui a gente já começa a trabalhar nos tipos de dados. Se a gente não transforma esse valor em texto, em número, na verdade, ele vai achar que é texto. E não tem como eu somar abacaxi com banana. Vai ficar abacaxi banana, uma palavra só. O que é o que ele fez aqui? Ele pegou o 3 sendo palavra, tá? Por mais que seja número, ele pegou sendo palavra. E ele pegou o 6 sendo palavra. O que ele fez? Ele somou, ele concatenou, né? Ele juntou o 3 com o 6. E isso aqui é comum acontecer na linguagem de programação se a gente não define o tipo de o tipo de dados que a gente está trabalhando, que é o nosso próximo slide. Mas eu quero fazer aquele mesmo exemplo ali do que está no slide. Eu pego uma variável, nome, faço o input, digite o seu nome. Eu costumo colocar 2 pontos, espaço aqui, para ele ficar bonitinho, para vocês verem depois. E eu vou imprimir, print, abre espaços. Olá, como você está? Olhem aqui o que vai acontecer. Digite seu nome. Daniel, tá? Olá, como você está? Não mudou nada o meu programa. Mas para que eu digitei ali, eu recebi um valor e eu não estou trabalhando? Ah, tá, vamos começar a trabalhar com esse valor. Se eu pegar então aqui, ó, após isso, após meu texto colocar uma vírgula, a variável nome, o que vai acontecer? Qual o seu nome? Meu nome é Daniel. Olá, como você está, Daniel? Reparem que a palavrinha nome aqui, que é o nome da variável nome, ela não está entre aspas. Então, sempre quando eu digito uma variável, ele vai pegar, não é a palavra variável, ela vai pegar o valor variável. Então aqui eu já tenho, ó, uma entrada de dados, um processamento, que é interno nesse caso, e uma saída de dados, que no caso é esse print aqui. Eu acho que isso aqui não tem como eu resumir mais claramente do que isso aqui, tá? Então a gente vai seguir na apresentação. É isso aqui que eu fiz, ó. Nome igual input, abre parênteses, botei entre aspas ali um texto, porque ele vai apresentar esse texto e tudo que eu digitar após esse texto, ele vai ser inserido na memória no local dessa variável chamada nome aqui. Daí aqui eu mandei um print, abre aspas, porque para aparecer o texto, olá, e o valor que está naquela variável nome. Não tem como resumir isso aí, tá? Tá aqui. Então aqui a gente teve com o input uma entrada de dados e o print ele é uma saída de dados. E daí aqui nós temos os tipos de dados. Por padrão, todo dado que vai entrar vai ser string. No caso, essa aqui, ó, texto, tá? A gente tem que transformar esse valor em número para a gente poder fazer um cálculo, por exemplo. Nos exemplos da aula passada, a soma de valor x com o valor y. É isso que eu vou mostrar para vocês. O número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. O número float, que é o com ponto flutuante, que é o número que tem ponto ou vírgula. Nós temos os números complexos. Isso aqui depois nas outras aulas a gente vai dar uma trabalhada com calma. Isso aqui são números maiores. E string. Então nós temos 4 tipos
de dados os básicos. E daí nós temos as estruturas de alto nível, que são as tuplas, listas e dicionários. São modos da gente armazenar dados dentro do Python. Não é o caso da gente ver hoje. Hoje a gente só vai trabalhar com inteiro e com float, eu acredito que tem aqui na apresentação. Exemplos aqui: valor inteiro, valor longo, valor float e o número complexo. Tá? São só exemplos para vocês verem aqui. Daí nós temos as operações no Python. Assim como a matemática, nós temos 4 operações básicas. Aqui no Python a gente tem as 4 operações básicas, que é o quê? X mais y, por exemplo, né? Que é a soma de x e y. X menos y, a diferença, que daí é x menos y. X asterisco, que daí no caso asterisco é multiplicação, x asterisco y é o produto, né? A multiplicação de x por y. X barra y é o quociente, né? X dividido por y. Então, pois os outros a gente vai usando com o passar do tempo. A gente vai trabalhar com todos esses cálculos aqui. Aqui é muito interessante eu lembrar vocês isso aqui, ó. Vocês vão ver que tem x asterisco y. Estão vendo aqui no meu mouse? Vou colocar aqui, ó. Pontador laser, ó. X asterisco y. E bem aqui embaixo, x asterisco asterisco y. Aqui, x asterisco y é x vezes y. Quando eu estou utilizando dois asteriscos, quer dizer o quê? X elevado a y. Por exemplo, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Então a gente usa os dois asteriscos aqui. Por isso que eu coloquei esse recadinho aqui. Um asterisco é uma multiplicação, dois asteriscos é uma potenciação, uma barra é uma divisão e duas barras é uma divisão inteira, para a gente saber se um número é inteiro ou não. Depois a gente vai ver. A gente faz muito cálculo para o ímpar, por exemplo. Operadores de comparação. Então, se eu preciso saber, até na aula passada teve um exemplozinho, né, de saber se o valor era, se a soma era maior ou menor que zero, né? Então a gente usa esses operadores. Menor que, menor igual a, maior que, maior igual a, igual. Diferente, né? Que na matemática a gente usa o sinal de igual cortado. Aqui é um ponto de interrogação, de exclamação e um igual. Isso aqui quando a gente está trabalhando com grupos. Então, isso aqui a gente vai fazer depois alguns exercícios. Nunca esquecendo, então, igual é uma atribuição de valor. Por exemplo, x é igual a 1, quer dizer que o valor de x é 1. X é igual a 2, o valor daquela variável x é igual a 2. E dois sinais de igual é para eu fazer uma comparação entre variáveis. Se x é igual a y, eu vou fazer um x igual y, por exemplo. Fica meio abstrato eu mostrar aqui para vocês, mas a gente vai depois na aula com os exemplos práticos aqui, a gente vai fazer. Esse aqui seria os exemplos que a gente vai fazer em sala de aula, tá? Então não se preocupem. Eu só vou fazer agora um exemplo aqui com as 4 operações para a gente ver esse cálculo funcionando, tá? É aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Valor 1 é igual. Por padrão, se eu colocar um input aqui, digite o primeiro valor, tá? Ele vai receber como uma string, como texto.
eu preciso que ele receba esse valor como um inteiro. O que eu vou fazer aqui então? Antes de tudo, eu vou digitar um int. Quer dizer o quê? Que todo esse valor aqui vai ser inteiro. Vou digitar valor 2 aqui. Ele automaticamente já deve pegar ali a sugestão. Não pegou? Int input digite o segundo valor. Tá? Vou pegar aqui então print valor 1 mais valor 2. E já vamos executar esse programa aqui. Digite o primeiro valor, 2. Digite o segundo valor, 3. Deu 5. Tá funcionando o nosso programa. Eu vou fazer as 4 operações básicas hoje pra gente brincar aqui. Vou dar um outro print aqui. Valor 1 menos valor 2. Reparem que, se é nome de variável, se eu digitar aqui valor espaço 2 já vai dar erro. Tá? Tem que ser exatamente o que eu vou digitar aqui, o que eu digitei aqui em cima na declaração das variáveis. Tá? Eu quero imprimir valor 1 multiplicado por valor 2. Esse aqui pode dar um erro. Eu quero imprimir valor 1 dividido por valor 2. Ele pode dar um erro porque aqui eu só estou usando números inteiros. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 e 2, ele pode dar um errinho aqui. Mas vamos fazer o teste. Então vamos lá. Lendo de cima para baixo. O que acontece? Ele pegou o valor 1, que é o nome da variável, que é um espaço da memória lá reservado para aquele valor. Ele vai receber como inteiro um input, porque a gente está pegando aqueles dados e jogando para dentro dessa variável. E aqui um texto para ficar bonitinho, digite o primeiro valor. A mesma coisa aqui com a variável chamada valor 2. Ela vai receber o valor inteiro. O input é para ela receber os valores. Digite o segundo valor. E fecho aspas porque é um texto, né? Fecho 2 vezes o parêntese porque abri um parênteses aqui, porque tudo aqui se refere a receber o valor inteiro. E fecho os 2 parênteses, porque eu abri 2, fecho 2. Aqui eu só vou imprimir a soma do valor 1 com o valor 2. Aqui a diferença do valor 1 com o valor 2. Aqui a multiplicação do valor 1 com o valor 2. E aqui a divisão do valor 1 com o valor 2. Vou clicar em Run aqui para executar. Basicão, 3, 2. Ó, ele já transformou em float o valor. Ó. Qual é a soma de 3 com 2? 5. Qual é a diferença do D3, a subtração, né? D3 por 2? 1. Qual é a multiplicação de 3 por 2? 6. E qual é a divisão de 3 por 2? 1,5. Aqui ele transformou já em float na hora do cálculo. Tá beleza, tá funcionando, a gente pode deixar mais bonitinho, né? Se eu colocar aqui, ó, abrir aspas e digitar a soma é fechar aspas, a mesma, e colocar uma vírgula aqui, porque para dizer, né, que acabou o texto, vamos colocar os valores. Mesma coisa aqui, ó. Abro aspas, a subtração é, fecho aspas, vírgula. Multiplicação, abro aspas, a multiplicação é, fecho aspas, vírgula. E a divisão
é, fecho aspas, vírgula. Repare que vai ficar um pouquinho feio, tá? Já vou mostrar pra vocês. Dou um run. Vou colocar o primeiro valor 5 e o terceiro valor 3. O segundo valor 3. Olha aí. A soma é 8. 5 mais 8, 3 é 8. A subtração é 2. A multiplicação é 15 e a divisão é 1.66667. Isso aqui já é da linguagem nova. Ele já colocou um espacinho aqui, ó. Se pegar um Python mais desatualizado, ele não vai colocar. Eu gosto de botar aqui uns 2 pontos, espacinho, para ficar um pouquinho mais agradável aos olhos, tá? Mas isso aqui é mania minha. E agora a gente vai executar e nós vamos colocar o primeiro valor menor que o segundo, para dar negativo. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai botar um 5. Deixa eu tirar o mouse aqui da frente. E aqui um 3. Não, tem que ser ao contrário. Pera aí. Aqui eu vou colocar um 3 e um 5. Agora sim, então. A soma de 3 e 5 e de 5 e 3 é a mesma coisa, tá? A diferença aqui é que a subtração, se eu tenho 3 e tiro 5, eu vou ficar com 2 negativo. Multiplicação é a mesma coisa. E a divisão, 3 dividido por 5 dá 6. Eu falei para vocês ali, né, dos dois asteriscos, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Print. A potenciação é... Eu vou colocar aqui, fecho aspas, valor 1, potenciação, valor 2. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 3 e 2, vai dar a potenciação é 9, porque é 3, o valor 1, elevado ao valor 2. No caso, valor 1 elevado ao valor 2 é 3 elevado na segunda potência, tá? Não vou me estender muito. Essa aqui é a aula para vocês pegarem assim, ó, o início da linguagem e começarem a pegar o início da lógica. Eu acho que ficou bem resumido aqui para a primeira aula. Primeira aula prática, né? Na aula que vem, a gente vai fazer esses 6 exercícios aqui juntos. Tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, me chamem, que a gente vai trabalhando, vou explicando as coisas para vocês, tá? Grande abraço, pessoal. Até amanhã, ou até hoje, não sei que horas eu vou conseguir upar esse vídeo, na nossa aula ao vivo. Obrigadão, um abraço.